Vamos à conversa com um casal de pastores, por acaso, não é? E no mês da mulher, e visita a província do Bié. Gostávamos que fizessem uma apreciação em relação aos vários acontecimentos aqui, principalmente aqui na província do Bié, naturalmente que é Angola toda. Há uma proliferação de igrejas, de seitas religiosas na província. Em consequência disso, aumenta também os índices de criminalidade. Como pastor, qual é a sua visão? Que conselho deixa para a nossa população? Antes de mais, graça e paz. Somos pastores Manuel e Ruth Catala. É uma alegria enorme estarmos aqui e podermos compartilhar do saber e contribuir na construção de conhecimento sobre a vida de Deus para a nossa sociedade, né? Então, eu gostaria de agradecer primeiro o convite e também parabenizar pela abordagem dessa temática que, de certa forma, é muito volátil, né? Porque a própria ideia, o próprio termo seitas, né, que significa sectar, ou então aqueles que saem do rumo correto, ele é muito do ponto de vista de cada um. Mas nós aqui, para balizarmos a nossa conversa, nós podemos então definir que são seitas todos aqueles movimentos religiosos que estão à margem do Evangelho de Cristo Jesus. Porque a igreja tem um texto base sobre o qual deveria se guiar. Não devemos fazer igreja na base do pensamento de um líder, seja ele quem for. Não importa o nome, a expressividade. Não é um ser humano que define o que é uma igreja, o que deveria ser ministrado. E o que tem acontecido em nossa sociedade é que o Evangelho, nossa regra de fé e prática, tem sido colocada de parte e temos ouvido várias visões que não são a visão de Cristo Jesus. Então isso faz com que várias sectárias, várias seitas comecem a surgir a partir das grandes ideias de vários homens e várias mulheres, né, que se intitulam Homens e Mulheres de Deus, quando na verdade não tem relação nenhuma com o Senhor Jesus Cristo, né? Então nós precisamos partir daqui. O que é então uma igreja? Uma igreja é uma comunidade adoradora de Cristo Jesus e seguidora de seus princípios e valores, contidos aonde? Basicamente na Sagrada Escritura, né? Para nós que estamos na Nova Aliança, com preponderância naquilo que são os evangelhos e também as cartas apostólicas. Aqui nós temos as regras de fé e de prática. E nessas regras de fé e de prática, nós não vemos um evangelho marginal, um evangelho à parte da vida de sociedade. Nós vemos o evangelho que pensa a sociedade como um todo. Pensa a vida em família, pensa a vida acadêmica, pensa a vida empresarial, pensa a vida como governo da sociedade. Ou seja, o evangelho de Cristo Jesus é o evangelho do reino de Deus. E nós temos, graças a Deus, sido vocacionados pelo Senhor a pregoarmos esse evangelho que é holístico, né? E eu gostaria de passar, inclusive, a palavra à pastora Ruth, nessa questão da holisticidade do Evangelho, dela valer-se do próprio mês da mulher para falar um pouquinho do trabalho que ela tem vindo a desenvolver justamente para resgatar em Deus essa holisticidade e a inclusão da mulher na sociedade, né? Mais do que eu, a pastora Ruth tem muito para falar sobre isso e também para falar sobre essa questão do impacto das próprias seitas na vida da mulher. Olá a todos, graça e paz, boa tarde, boa noite, bom dia, conforme os ouvintes estão aí conosco. Obrigada pelo convite, mais uma vez, uma honra estar aqui. Na verdade, conforme já disse o pastor Manuel Catala, é um assunto pertinente, porém, ao mesmo tempo, paradoxal, porque colocar o aumento da criminalidade junto com o aumento das seitas pode nos levar a cair no erro de, inclusive, induzir aquelas pessoas que já andam com raiva da igreja a pensar que os bandidos são o resultado das seitas. E isso não é verdade. Eu preciso derrubar isso já, antes mesmo que haja mal interpretação com relação a isso.
Por quê? Porque, conforme o pastor colocou, quando existe a pregação do verdadeiro evangelho, o resultado dessa pregação genuína é a transformação da vida das pessoas. Como? Aquele que rouba não rouba mais, aquele que mente não mente mais, aquele que trai não trai mais, aquele que se atrapalhava não se atrapalha mais, aquele que era agressivo, corrupto, que bruxava, aquele que se usava dos outros para poder alcançar os seus próprios resultados, não faz mais isso. Então o que é importante compreendermos? Que talvez podemos estar diante de um fenômeno em que estamos a lidar com falsos profetas, a pregarem o evangelho falso, e como já foi aqui, esse sectarismo religioso impregnado na sociedade angolana, onde muitas vezes as pessoas acreditam nessas coisas que são pregadas nesses botecos gospels, nessas coisas estranhas. Sim, tem muitas igrejas seríssimas a fazer um trabalho seríssimo, porém aqui o tema é com relação a essa questão das seitas. O que acontece? E a pergunta também foi: qual seria o conselho, a orientação, ou como nós temos feito a pregação, para aquele que está nos ouvindo agora? Critique tudo. Pense em tudo. É preciso. Deus nos deu uma mente. Nós precisamos usar o raciocínio lógico. Precisamos usar a criticidade para pensar. Isso que estão a falar faz sentido? Estão a te dizer, vem na igreja, mas traz uma galinha para fazer um sacrifício tal. Peraí. Você não tem Bíblia? Lê ainda na Bíblia. Ou pergunta, onde é que está isso na Bíblia? Que Jesus mandou isso? Qual é o Deus que orienta isso? Qual é o respaldo que eu tenho para dizer que isso? Porque tem mesmo coisa que várias pessoas fazem, sabem que é crime, sabem que é ruim, que é errado, que não tem nada a ver, que é infernal, mas só porque está dentro de uma parede onde chamam de igreja, a pessoa aceita, se submete, só que depois se frustra, se cansa e vira assim um vândalo, vira assim uma pessoa agressiva e às vezes contra a própria igreja de uma certa maneira. Então, eu acho que é importante compreendermos aqui isso. Quando existe a pregação do evangelho genuíno, existe transformação. E até aqueles que eram delinquentes passam para uma vida nova, onde o testemunho de restauração é apregoado. Né, pastor? Não, realmente, não sei se me permite dar continuidade aqui com o testemunho. Recentemente, nós fomos ao monte e eu fui assaltado no monte. Né? Levaram o celular, um monte de oração, né? Fui assaltado, levaram o celular, levaram as guitarras, levaram os tênis, levaram tudo, até o dinheiro que estava na carteira, que eles acharam forçadamente. Mas eu saí do monte e, graças a Deus, às 2 da manhã nós fomos buscar tudo na casa do ladrão, porque os ladrões deviam ter um pouquinho de temor, senso crítico, pensando, não, aqui não é um lugar de assaltar. 2 da manhã estávamos lá, pegamos tudo, né? Só para testemunho e honra e glória do Senhor Jesus. Mas o que mais me preocupou no monte, e eu falei isso, o que mais me preocupou no monte não são aqueles que assaltam celulares, são aqueles que assaltam almas. Lá no monte encontrei assim um misticismo, algo que não tem a ver com a Sagrada Escritura, não tem a ver com Cristo, não tem a ver com Deus. Tem a ver com homens que estão vendendo um produto religioso. Então, nesse sentido, essa criminalidade, sim, eu vou dizer que está muito vinculada à proliferação das seitas. Mas, como a pastora Ruth bem colocou, como é que nós combatemos a proliferação de seitas? Seguindo o conselho do apóstolo Paulo, não se conformando com este mundo, mas se deixando transformar. Porque uma mente transformada, pela palavra, ela gera liberdade, ela gera também não só liberdade de julgos externos, mas liberdade inclusive de julgos internos. Porque numa sociedade onde não primamos pela leitura da palavra, não primamos por nenhum tipo de leitura, então sim, nós nos tornamos reféns e cativos de qualquer indivíduo que vem nos trazer uma pseudo-verdade. Como nós não temos o elemento comparativo, então aceitamos qualquer coisa. Então, para os nossos ouvintes, nós temos acesso à Bíblia. Nós estamos mais vivendo no período medieval. E além de termos acesso à Bíblia, todos nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus, que nos dá a graça de interpretarmos a Sagrada Escritura por conta, em nossa própria casa, depois de ouvirmos qualquer pregação da pastora Ruth, do pastor Manuel, do padre, do pastor que você mais admira, você pode acessar a Sagrada Escritura e ler por conta própria. O que nós estamos vivendo hoje é só ouvir dizer.
E a velha frase já dizia que ouvir dizer é sempre fofoca. Então eu ouvi dizer que o pastor fulano fez, está a fazer, falou, está a falar, tá. Qual é o respaldo bíblico? Qual é a base? Aonde que Jesus ensina isso? Porque temos como tradição, e herdamos isso da igreja nascente, que toda a pregação precisa estar embasada naquilo que Jesus ensinou. Então tá bom, está sendo ensinado que você pode prosperar só de orar. Por exemplo, você pode ficar rico só de orar. Não precisa trabalhar. Tá, onde é que Jesus ensinou isso? Qual é o evangelho mesmo? Ninguém tem essa base de crítica. E outra base de crítica também é a própria realidade. Tá, já aconteceu com quem? Quem que só por orar enriqueceu? Isso não existe. O próprio apóstolo Paulo, na igreja primitiva, ele vai dizer assim, olha, quem não trabalha, quem não coma. Ou seja, o trabalho é um princípio basilar na igreja. E hoje nós vemos indivíduos apregoando que não precisa trabalhar, só que ele não precisa trabalhar, porque ele não trabalhando, todo mundo amealhando para ele enriquece, enquanto a própria comunidade vai empobrecendo cada vez mais. Então deveríamos trabalhar numa sociedade onde o evangelho é levado a sério, no sentido de que os princípios do evangelho não são contra a academicidade, não são contra o trabalho, não são contra a vida em família. Vemos que um dos maiores traços das seitas é separar as pessoas do quê? Da vida de família. Porque é na vida de família onde essa pessoa vai começar a ser criticado. Bem sabendo o que você está a falar, bem sabendo o que você está a defender. Então, esses indivíduos que estão a liderar esses movimentos separam-te da família para que você não ouça nenhuma voz além da deles. Então, o pai, que é orientado pela Sagrada Escritura, que deve ser honrado, não importa qual pai, deve ser honrado. A Bíblia honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Não está dizendo honra o pai bom, honra o pai rico, honra o pai que pensa como você. Não, só está a dizer honra pai e mãe. Não adjetiva esse pai. Então, esses indivíduos, eles tiram-te do seio da família, daqueles que deveriam te criticar, daqueles que deveriam olhar para a tua vida e dizer assim, olha, alguma coisa não está bem. Então, eles tiram e eles se colocam no lugar dos pais que tomam todo o espaço na vida do ser humano. Olhando mesmo para essa questão, e a pergunta foi mesmo provocadora, e deu para ver que, afinal de contas, a Bíblia nos confirma que nosso povo, ou seja, o povo se perde por falta de conhecimento. Sim. É bem verdade que é preciso que se faça mais, não é? É preciso que pessoas capazes de dar esse conhecimento à nossa população, não é? Estejam sempre disponíveis para que o verdadeiro evangelho, afinal de contas, seja dito e analisado por nós. E a rádio, naturalmente, está aqui para essas questões. Uma pergunta mais pessoal. Como é que é ser um casal de pastores? Que conselho deixa para a nossa juventude? Um exemplo prático, o Bia casa-se muito. E na medida que vamos casando, não é? O maior número de pessoas também se divorciam. Há quanto tempo que estão casados? Nós estamos casados há 10 anos. 10 anos. Qual é o segredo? 10 anos. Deus, o Espírito Santo, Jesus. Nós costumamos a dizer que o casamento inabalável ele é sustentado por essa tríplice. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Porque não tem como um casamento assim pode se tornar abalável, porque existem momentos na vida de um homem e de uma mulher que eles precisam de um denominador comum. E o denominador comum é Deus. Mas antes de entrar nessa questão de como é ser casada e pai, já vou devolver essa palavra para ti, para responder também. Primeiro eu quero dizer que é maravilhoso estar casada com meu melhor amigo e meu professor, meu mestre. E somos pais de 3 crianças lindas. Né? Nesses 10 anos temos escrito uma história em Deus e tem sido maravilhoso ser para Deus e ter Deus, né? Na vida. Mas
essa questão muito colocada aqui, é importante que a igreja comece a desenvolver esse raciocínio lógico e crítico, esse senso crítico, é muito importante ainda. Eu quero só colocar duas questões, porque quando nós voltamos no tempo, olhando na história, vemos que os primeiros avivalistas usados por Deus ao longo da história, eles tinham a responsabilidade de edificar uma igreja e ao lado colocar uma escola e um hospital. Então isso era prioridade da igreja. Eu acredito que nós como igreja hoje, e eu falo para a minha geração, precisamos ser essa igreja jovem, essa igreja, e não falo em cronologia, não falo em idade cronologicamente falando, mas falo sobre esse espírito jovem que busca a revolução, que busca a transformação, que busca a mudança. A igreja precisa voltar a construir escolas. A igreja precisa se importar com a saúde das pessoas. É inadmissível que à frente de uma igreja tenha um lixão, tenha um lugar podre, sujo. As pessoas entram e saem do templo, não enxergam, não veem aquilo. Ou estão cegas, ou estão surdas, ou têm problema na cabeça. Eu não sei o que é isso. Porque o nosso Deus é um Deus limpo, é um Deus forte, é um Deus de ordem, é um Deus que não trabalha no lixo, nem trabalha na desordem. Então é inadmissível. É inadmissível que a igreja não critique coisas estranhas que estão a acontecer e ainda às vezes a igreja é que atiça ainda mais, agita ainda mais. Isso não pode. Igrejas desse calibre precisam ser fechadas. Verdadeiramente falo isso com contundência. E falo como uma pastora sênior de uma igreja. Isso é muito sério porque a responsabilidade recai sobre nós. Se muitas vezes vemos pessoas que não respeitam a igreja por causa coisas como essas. A igreja precisa começar a se importar com a educação do povo, porque João 8,32 diz, reconhecendo a verdade, que a verdade liberta as pessoas. Então por que às vezes, ao invés de libertar as pessoas, nós estamos a lhes ver cada vez mais prisioneiras? Isso é estranho, alguma coisa não está correta. Então eu quero apelar à igreja da nossa geração, não sou bola de neve que é a nossa igreja, mas apelar à igreja a nível nacional, a nível internacional. Nós precisamos olhar para isso. É assim que Jesus fez. Jesus sentou com as pessoas, ensinou as pessoas, comeu com as pessoas, riu com as pessoas, visitou casamentos, visitou pessoas doentes, ressuscitou mortos, porque ele se importou com as necessidades, com as dores das pessoas. É para isso. Então nós precisamos despertar a igreja com relação a isso. Agora voltando no casamento, é maravilhoso, né? Também fazemos parte de uma geração com casamentos descartáveis. Olha, não te quero mais por incompatibilidade de perfil, de temperamento. Peraí, casamento é até que a morte nos separe. Só que tem muita gente a casar sem Deus. Então, quando nós casamos em Deus, o que acontece, pai? Não, quando nós casamos em Deus, aí é que tem o casamento. Né? Porque o casamento não é só uma instituição legal. Precisamos olhá-lo também como isso, como uma instituição legal. Então, diante das autoridades, vamos lá no cartório e então oficializamos o matrimônio. Só que é um dos passos. Existe também a questão do casamento ser divino. O casamento é uma instituição divina. Foi Deus que criou o homem para uma mulher. Então, três requisitos. Legalidade, a parte da emoção, que é da paixão, e Deus. Qual é o problema da nossa geração? Nos apaixonamos, vamos morar juntos. Não verificamos se é da vontade de Deus estarmos juntos ou não. E às vezes nem chegamos a legalizar então esse próprio matrimônio. Porque quando nós vemos o casamento como uma instituição legal, então nós partimos do princípio, do pressuposto que todos nós temos obrigações e deveres dentro do casamento. Essa sociedade que não chega a olhar o casamento como um contrato não é assim. Então, um dos cônjuges é anulado e o outro é super avivado. Então, é casamento quando normalmente o homem pode, manda, faz e acontece. E uma mulher aguenta isso para toda a vida. Então, quando nós encaramos o casamento como um contrato, então eu, como homem, tenho as minhas obrigações e a minha esposa tem também as suas obrigações. Eu tenho os meus direitos e a minha esposa também tem os seus direitos. Eu tenho os meus limites e a minha esposa tem os seus limites. E então a paixão, ela vai ser o fogo que vai nos unir, só que a paixão não mantém nenhum casamento. O casamento, ele se mantém como um contrato e, acima de tudo, como uma união divina. Então, o que vai fazer eu não olhar o meu casamento como algo descartável é o propósito de Deus na minha vida. Porque o meu propósito como homem é fazer com que a minha esposa cumpra o seu destino profético. Ou seja, eu sou um homem realizado quando eu tiver uma mulher realizada.
Se a minha esposa for realizada ministerialmente, eu sou um bom homem. Se a minha esposa for realizada academicamente, eu sou um bom homem. Se a minha esposa for realizada emocionalmente, eu sou um bom homem. E já aqui fazendo um parênteses para quem é casado e adulto, se a minha esposa... Isso, financeiramente, se a minha esposa for realizada financeiramente, eu sou um bom homem, do contrário, eu não sou. Então, voltando ao meu parênteses, se a minha esposa for realizada sexualmente, eu sou um bom homem. Do contrário, eu estou a marginalizar as minhas obrigações enquanto homem dentro do casamento. Então, Pastor Manuel, por favor. Gostava que desmistificasse esse aspecto aí. Casar com Deus, em palavras mais simples, pastor. Mas vamos lá. Casar com Deus. Eu tomo o meu casamento como exemplo, mas também não. Gosto muito do matrimônio de Isaac. Okay. Quando Isaac vai se casar, o pai estabelece alguns padrões. Olha, que seja alguém da nossa parentela. E nisso, vamos dizer que seja alguém que tenha os mesmos princípios que nós, que adore o mesmo Deus que nós e que olha a vida do jeito que nós olhamos. Isso é básico. Então, que seja cristã a mulher que você pretende se casar, que tenha os mesmos princípios, olhe a vida como você, porque o casamento nada mais é que a união de duas pessoas que vão precisar começar a olhar a vida da mesma forma. E quando não existe esse alinhamento de base, não é cristã. Ou se é cristã, é uma cristã que talvez é de uma seita, não olha a vida de Deus como você olha, já é um problema. E ele busca confirmações. O pai busca a confirmação. Olha, se chegares... Quem busca a confirmação, na verdade, é o servo. Olha, se dessas mulheres que estão a vir aqui, alguma delas me der água, então é um sinal da parte de Deus que essa é a mulher para eu me casar. Nós podemos fazer esses desafios com Deus. Estamos enamorados, estamos apaixonados. Faça um desafio com Deus. Deus, se essa mulher fizer isso, claro, não vou estabelecer aqui um padrão, porque cada um pode, no seu relacionamento com Deus, estabelecer alguns desafios. Dizer, olha, Deus, se essa mulher fizer isso, fizer aquilo, ou fizer aquilo outro, então é a mulher de Deus para a minha vida. A mulher é a mesma coisa. Se esse homem tiver essa e essa qualidade, fizer isso e aquilo, então é o homem de Deus para a minha vida. Mas isso não se faz de boca para fora. Isso se faz com um compromisso de oração. E, se necessário, de jejum. Porque não é uma decisão de brincadeira, a decisão de compartilhar a vida com outra pessoa. Podemos estar a nos casar com a nossa melhor amiga, ou então com a nossa pior inimiga. E como eu sempre digo, o casamento é o lugar ideal onde nós mostramos se uma pessoa é mais parecida com Deus ou se é mais parecida com o diabo. Então, você não pode errar nessa decisão. Então, vejo muitos jovens descasando, muitos jovens desfazendo o compromisso de casamento porque não tomaram o devido compromisso, no quesito cuidado antes do sim. Porque esse sim não é um simples sim. Esse sim, ele acarreta várias consequências. O teu destino, nós começamos a vida, graças a Deus, sem nenhuma condição. Mas quando eu fui pedir a minha esposa em casamento, porque eu não a pedi em namoro, eu falei, eu quero casar com essa... Eu não vou pedir em namoro, vou pedir em casamento. Quando eu fui pedir em casamento, eu falei, olha, eu sou um perrapado, não tenho nada, não sou ninguém. E na altura, a minha esposa já era missionária no Brasil, já estava com um ministério reconhecido na cidade onde ela estava, E eu não era nada. Eu estava chegando no Brasil, não sabia onde ia estudar, não tinha dinheiro nem de ir ao autocarro, não tinha nada. Então eu fiz questão de dizer para ela, eu não sou ninguém. Mas uma garantia eu tenho. Podemos começar como todo mundo, mas não vamos terminar como todo mundo, porque Deus, em quem eu creio, nos dará graça e nós vamos crescer, nós vamos nos desenvolver. E recebeu uma resposta positiva? Não, recebi uma resposta positiva e também negativa. Aí onde eu quero falar ainda sobre um último sinal, que é necessário. Você me falou, desmistifica. Exatamente. A minha esposa me disse sim e me disse não. Eu olhei para ela e falei, meu Deus, que tipo de resposta é essa? Sim e não. Ela disse sim, porque eu também estou a gostar de você, desculpa, não se a minha mãe não aceitar. Epa. Se a minha mãe te olhar e dizer que você não é o cara, eu te amo muito, mas você está fora do processo seletivo. Então, imagina que rigor
houve na seleção e a minha sogra estava a morar em Angola e eu estava no Brasil. Eu falei, não, me dá o telefone e eu ligo para ela. Ela falou, não, você não entendeu. Você precisa voltar para Angola e pedir a minha mão em casamento. Não me olha assim. Então, agora, eu ligo para essa mulher. A rigorosidade não essa explicação é necessária, porque há muita gente que percebe, né? Pronto, é preciso casar e casar com Deus. Sim. Nós apenas entendemos que se a mulher for à igreja, pronto, é aquela. É aquela. Não é assim. Então era preciso esses comandos todos, exatamente. até o último comando. E o último comando realmente foi dado pela minha sogra. Eu voltei do Brasil sem condições de sair do Brasil. Eu me virei, arranjei condições, vim para Angola e peguei a minha família, falei para os meus pais, eu falei, olha, conheci uma mulher lá no Brasil e é sério, eu vou me casar. E até o meu pai começou a me levar a sério depois que eu tomei essa decisão de me casar. Ele perguntou, você vai se casar? Com dinheiro de quem? Eu falei, nosso. Vais morar aonde? Na nossa casa. Mas aonde? Aqui em Angola ou no Brasil? Eu falei, no Brasil. Ele falou, não, então você virou um homem, eu te apoio, né? Te abençoo, vamos lá. Ele ligou para toda a família e fomos lá visitar a minha sogra para nos apresentarmos. E a minha sogra, ela me testava em todo o tempo. E note que um dos testes que a minha sogra também fez com Deus foi, eu vou levá-lo à lavra, mas só ele. Mais ninguém. Ela falou para a minha família, nos esperem só um bocadinho, eu vou com o Manuel para a lavra. Então a minha sogra pega um cestinho e coloca na cabeça. Eu falo, não mãe, não levo, não, era um balde preto. Eu falei, não mãe, não levo o balde preto, eu levo. Levei até a lavra, era uma aprovação de Deus. Ela propôs-se, se ele tomar o balde da minha mão, é o marido da minha filha. Ela encheu o balde com mangas e ela fez o último teste. Se ele levar essas mangas, então é porque balde vazio qualquer um leva. Agora o balde está cheio. Vamos ver se ele ainda aprova. Então a minha sogra pegou o balde e colocou na cabeça e falei, mãe, de jeito nenhum. Você não vai levar o balde. Eu mal sabia que eram testes que a mãe estava a fazer. E é importante frisar algo muito interessante que foi colocado, né? Tem muito homem que pensa que não, quero uma mulher da igreja. Não, você não tem que querer uma mulher da igreja. Porque tem muita mulher que está dentro da igreja, mas a igreja não está dentro de si. Então tem que querer uma mulher que tem Jesus Cristo no coração. Porque é essa mulher que está preparada para fazer um lar feliz, a maneira de Deus e a maneira da palavra de Deus. E a questão de buscar provas faz toda a diferença. O meu esposo tem uma frase que ele sempre diz: antes vale bem enforcado do que mal casado. Casaste mal é uma morte lenta todos os dias. Então é importante que os jovens tenham sabedoria na escolha de quem, de como, de quando, de porquê. Tem que entender, porque também não dá para fazer hoje casa, amanhã descasa, agora é vira moda, agora é assim. Não, peraí, ainda precisamos olhar para os nossos pais e entender qual foi o segredo deles permanecerem 30 anos, 40 anos, bodas de ouro, 50 anos casados. E um bom casamento, um casamento em Deus, é um casamento muito bom. Muitas pessoas dizem assim, ainda não vou casar agora, ainda sou jovem, ainda vou me divertir, ainda vou curtir, depois eu vou casar. E a pergunta é, quem te garante que amanhã você vai acordar vivo para casar amanhã? Então aproveita hoje, viva um bom casamento, escolha em Deus um homem que você ama, uma mulher que você ama, jovem, e aí desfrutem, né? É possível ser um casal jovem e se divertir, é possível ser um casal jovem, crescer junto, é possível ser um casal jovem e ser feliz, é possível ser um casal jovem e se tornar inspiração para a nossa geração, porque a nossa geração precisa também de referenciais nessas questões que estamos a abordar aqui. Não, se me permite, eu aconselho justamente a casar-se jovem. Tem que casar jovem e mais do que isso. Né? Porque senão não aproveita nada. Não aproveita nada. O verdadeiro namoro começa no casamento. Esses miúdos que estão a namorar 7 anos. Mas isso não existe, é porque estamos a namorar há 7 anos. Que tipo de namoro é esse? Com certeza é um namoro onde ou o pecado está à espreita e daqui a pouco vocês caem, ou já caíram em pecado. Não existe santidade nesse tipo de relacionamento. Porque se Davi, que é Davi, e José, ou Davi caiu.
José teve que fugir. Quem é você, meu irmão? Que 7 anos engoli saliva, desculpa que a expressão. Nada. Você então tem problemas, né? Foi muito bom. Muito obrigado mesmo. Nós agradecemos. Antes de saírem, eu gostava de deixar assim umas palavras no final, em forma de conselho. Então você que está me ouvindo, escolha bem o que você quer para a tua vida, tanto na tua formação pessoal, quanto diante daquilo que você quer para a tua vida emocional. Escolha bem. As tuas decisões ditarão o seu destino. Escolha Deus, porque Mateus 6,33 diz que se nós escolhermos o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, escolha Deus, escolha bem com quem você vai casar, escolha bem a igreja que você vai frequentar. Tenha um relacionamento de maturidade com o teu pastor, com a tua pastora, com os teus líderes. Conheça a casa espiritual que você frequenta, entenda os valores que são defendidos e seja útil à sociedade angolana e não só. Tá? Deus abençoe. Amém, amém. O meu conselho para finalizar é: seja Cristo. Viva Cristo. Respire Cristo. Esteja em Cristo. Conforme o apóstolo Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo, a vivo no Filho de Deus. Então, a nossa vida ela só vale a pena se vivida em Cristo Jesus. Se nós estivermos à margem da proposta de Cristo para a nossa vida, então não seremos jovens de sucesso. E não adianta pensar que se você não é um jovem de sucesso hoje, amanhã vai ser um adulto de sucesso. É quase impossível. Se você está em Cristo, vou te dizer, você está no segredo de ser uma pessoa bem-sucedida em todas as dimensões da tua vida. Portanto, Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Sempre Cristo. Em Cristo Jesus.